Beleza? Tem um pequeno delay, mas eu acho que vai chegar até você já já. Foi? Boa tarde, tudo normal? Então, céu de brigadeiro. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Bom, meus amigos, vimos a questão do comportamentalismo, vimos a questão do inatismo e vamos ver agora a questão do humanismo. Humanismo, que é uma teoria da aprendizagem. Perdão, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, estou ficando loucão. Já está no máximo. Aí. De Carl Rogers. Ok? Legal? Questão do humanismo de Carl Rogers. Legal? Dúvidas, perguntas, colocações? Estamos aí em sintonia, ajustáveis. Bacana, né? Legal. Bom, então, humanismo de Carl Rogers. Bom, o que se baseia a relação do humanismo? Se baseia exatamente na relação do aluno como um ser pleno. Como assim como um ser pleno, professor Anderson? O aluno, ele não é visto meramente como um aluno. Ele é visto como um ser humano, na sua totalidade, na sua plenitude. Ok? Beleza? Então são características que nós observamos em relação ao pensamento humanista, ao pensamento ligado a Carl Rogers. Legal? Bom, como assim, Anderson, um aluno como ser pleno? Entender quais são os anseios do aluno, quais são as dificuldades, as características dele como ser humano. Um exemplo de humanismo sendo colocado em prática foi o projeto do CIEP, o antigo Brizolão. Beleza? Como é que era o projeto do CIEP? Você vê, Darcy Ribeiro, né? Década de 80, nós tínhamos uma escola em tempo integral. E na escola, o que você tinha? Você tinha acesso a medicamento, tratamento médico. Por quê? Porque entendemos que o indivíduo que está doente, ele não aprende. Correto? Beleza? Ser humano, questão do humanismo. Tratamento odontológico. Porra, claro, um cara que está com dor de dente, ele também não aprende. Ok? Tá? Lazer. Sim. Você vê que até hoje é um tabu você falar de lazer na escola, né? Por quê? Porque parece que a escola é feita o tempo todo naquela relação do trabalho. Muitos outros países já entenderam que a concepção do trabalho tem que estar em harmonia com o lazer. Por exemplo, não sei se vocês já viram já a respeito do Google, Facebook. São empresas... Nossa, fiquei rouco agora. De uma hora para outra. Oi? Nesse campo. Nossa, peraí. Vou beber água igual o cabelo para melhorar. Vamos lá. Que você vê que, pô, eles criam o quê? Um mecanismo ligado ao quê? A um momento de lazer. Tem momentos, inclusive, ali na empresa Facebook, na empresa Google, que o cara vai lá descansar, tem a soneca. E, pô, estamos falando de uma empresa de bilhões de dólares. Fortunas. Até pouco tempo atrás, o Bill Gates, da Microsoft, no caso, a Microsoft também segue essa linha, né? O Bill Gates era o homem mais rico do mundo, não é? Então, quer dizer, a gente está vendo estruturas relacionadas a isso. Porque aqui no Brasil,
a gente tem essa questão do trabalho ainda muito associado à questão da escravidão, né? Pô, escravidão o quê? Pô, o cara vai trabalhar sem pausa o tempo todo. E a escola meio que puxou isso, nessa questão, né? Então, qual é a escola? Qual é da escola? É você sentar e estar ali estudando, sofrendo. Um bom estudo tem que ser sofrido, porque se você não sofrer, tu não está aprendendo, não é isso? Na cabeça das pessoas, e tem que estar ali sofrendo, se martirizando o tempo todo. O pensamento humanista não é esse. Né? Você vê que, por exemplo, o Brizola tinha momentos ali de quê? Lazer. Não é? Lazer. É? Mas você estudou no CIEP. Tem um momento de descanso mesmo. Sim, descanso, lazer. Claro que, obviamente, o projeto original do CIEP foi sucateado, até porque, mais uma vez, o Brasil, ele... Opa! Kathleen, professor, a aula é só para o pé e o é? Não, essa aula é voltada para séries iniciais, tá? Tá, Kathleen? Beleza? Se eu não me engano, é. Tá bom? Foi? Vamos lá. Enfim, então são características que você tem em relação a tudo que a gente está colocando, tá? Então, você vê que o projeto inicial, mas por razões políticas, acabou que o pessoal não elegeu Darcy Ribeiro, preferiu eleger o Moreira Franco, que sucateou todo o projeto ali em diante, mas a partir dali pelo menos foi feito o Rock in Rio, né, que ele é sócio, né? Urbanizou ali a Barra, junto com Medina, e lançou o Rock in Rio. Enfim, então são características que a gente tem aí. E eu falo o seguinte, nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né, cara? Nunca essa frase de Renato Russo foi tão real. Até hoje a educação integral é distante da nossa realidade, né? Pensar a educação na sua totalidade, na sua plenitude, no humanismo de Carl Rogers, até hoje é uma distância em relação a gente, né? E que em outros países já estão bem avançados quanto a isso, não é? Países que nos anos 80 era rural, hoje se configuram também se destacando na educação, como Taiwan, Singapura, entre outros, né? E a gente nos anos 80 perdemos aí o bonde, né? Em razão exatamente por mais escolhas políticas que tivemos, porque já nos anos 80, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se discutia e se implantava a educação integral, que hoje é privilégio de poucos, né? Beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, gente? Fluiu? Maneiro? Show de bola, né? Vamos avançar agora falando sobre outro assunto importante. O assunto que nós vamos falar agora, nesse momento, é o assunto que nós conhecemos como projeto político pedagógico. Não, vamos falar disso não. Vamos falar de outro aqui, ó. Aula passada eu falei de currículo, não, né? Não. Vamos falar sobre isso aqui, que é importante, ó. Vamos falar agora um pouco sobre currículo. Ok? Currículo. Ano passado a gente aula passada focamos na didática, né? Aprendizagem, avaliação. Currículo. Meus amigos, vamos lá. Vamos entender um pouco do que cai em prova em relação ao currículo. Anderson, duas coisas caem em prova, tá bom? Em relação ao currículo. Quais são as duas? Olha lá. Primeira é a teoria do currículo. E a segunda são os chamados
tipos de currículo. Então estamos falando da teoria do currículo. Falou sim na última aula de sábado. Falei de currículo? De sábado? Será que você não está confundido com outra aula que tu assistiu? Eu acredito sim, tá, Step? A última foi sobre avaliação, não foi? Não é? É porque é tanta aula que nós falamos. Falamos. Então, esse conteúdo já foi dado, bacana, maneiro, sem problema. Obrigado, Step. Tá certo. Falamos sim, não tem problema. Vamos falar então exatamente sobre isso aqui, ó. Projeto Político Pedagógico, PPP. Beleza? Bom, esse assunto sempre cai em prova e cairá virtualmente na sua prova. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. PPP é o famoso projeto político pedagógico. E obviamente, para a gente entender o projeto político pedagógico, nós temos que entender algumas situações. Primeira situação é a relação do papel social da escola. Ok? E para isso, nós temos que observar que o quê? Que a escola, ela é um elemento da sociedade. E o projeto político pedagógico tem por obrigação, tem por lógica, o quê? Nortear as ações da escola. Como assim, professor Anderson? Nortear as ações da escola. Direcionar, ou seja, dar a direção em relação à ação da escola, ok? E que direção seria essa? Exatamente em relação a tudo que acontece na escola. Como assim? Processos de decisão, organização escolar, ok? Currículo. Como assim currículo da escola? A gente sabe que a parte comum, ou seja, o chamado núcleo comum, é definido pela BNCC. Não falamos de BNCC, iremos falar isso na parte de leis educacionais. Beleza? Tranquilo? A Carolina está falando ali o que eu já falei já. Show de bola. Obrigado, tá, gente? O pessoal falando, falou sim. É porque é tanta aula que a gente dá que a gente às vezes se confunde. A turma aqui, inclusive, aqui presencial, também se confundiu junto comigo. Tá bom? Mas não tem problema não, a gente aqui já resolveu. Ana Carolina Figueiredo, Quintela, falou sim. Falou, professor, tudo, falou no dia 2, já acertamos. E Cleucinete, aula muito boa, obrigado Cleucinete, valeu, e vai descer muita gente aí, tá bom? Vamos lá então. Então, ó, direcionar o quê? Os processos de decisão, a organização escolar, o currículo. Que currículo? O currículo principalmente no que tange o quê? A parte diversificada. Até porque o núcleo comum do currículo, como aqui muitos já sabem, outros vão assistir a minha aula já de leis educacionais, inclusive na turma da noite eu falei um pouco disso ontem, é definido pela BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular, aquela parte do núcleo comum a todos. No entanto, nós temos as peculiaridades de cada escola, de cada rede e de cada escola, beleza? E em relação a cada escola, essa parte do currículo é desenvolvida pelo quê? Pelo projeto político pedagógico, já que é exatamente
essa relação da escola. Perfeito? Bom, a escola, a prática escolar, ela gira em torno do quê? Ela gira em torno de uma gestão democrática. O que é uma gestão democrática? Olha lá, é exatamente a mesma coisa que uma gestão participativa. Exatamente por conta disso que a gente pode colocar que a feitura, tá, do projeto político-pedagógico ocorre em função do quê? Ocorre principalmente em função da participação de todos. E Anderson, como assim de todos? Tanto da comunidade escolar quanto da comunidade local. Sim. Segmentos da comunidade local fazem parte exatamente da feitura, ok? Do projeto político pedagógico. Então, obviamente, é a relação do papel social da escola. A escola, ela é parte integrante da sociedade. Então, por isso, obviamente, a sociedade tem que participar. Ok? Legal? Galera, dicas que caem em prova em relação a esse assunto. Dicas que caem em prova em relação ao PPP. Toda essa galera, ela vai participar de uma forma o quê? Ativa. E de uma forma o quê? Equilibrada. Como assim? Você não vai ter um com mais poder que o outro. Tá? E, obviamente, parte da relação que? Democrática. Uma das questões que caem de PPP e cai muito em prova, que a gente explora bastante, é exatamente o quê? Essa relação de quem participa da atuação do PPP. Como nós falamos aqui, é a comunidade local e a comunidade escolar. Só que, o que eles colocam em prova? Eles vão citando um por um. Então, qual é o macete que eu dou para a galera? Você vai marcar a alternativa que tiver o maior número de pessoas participando do PPP. Anderson, como assim? A maior parte de pessoas participando do PPP. Gente, vamos pela lógica. Ó, vem comigo. Não é gestão democrática? Democracia não é povo, poder do povo? Então, quanto mais povo tiver, mais democrático é. Quanto mais gente participar, consequentemente, mais democrático é. Para a elaboração do projeto político-pedagógico. Para a escolha da direção, né? Escolha da direção, processo de decisão, organização escolar, inclusive envolve também a organização do Grêmio Estudantil, em relação à participação da escola, né? Do próprio currículo, isso, exatamente, do próprio currículo que é ensinado na escola em relação à parte diversificada, ou seja, tudo em relação ao quê? À direção, ou seja, ao norte que vai ser dado em relação às ações da determinada escola. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Print, 5 segundinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Foi? Bacana. Delicinha. Show de bola. Voltamos.
Aí, ó. A partir desse momento agora, oi? O que nós vamos fazer? Vamos fazer a parte mais chata da aula. No entanto, é a parte mais importante, porque é a hora da feitura das questões, que tá aí com a galera aí, ó, tá aí contigo, tá aí que foi enviado aí pro seu grupo, beleza? Então o pessoal vai pegar as questões, tá? E vamos fazer, vamos pegar para fazer, beleza? Deixa eu apagar aqui. Isso. Muito maneiro, tá? Isso. E essa folhinha que começa aí com Vygotsky, na questão 1, né? É aquela que começa assim. Vygotsky, em 1977. Beleza? Tranquilo? Isso. E a gente vai fazer todas elas. Aqui, ó. Questão 1, 2. Não? Tá com a folha errada. Isso não é da outra aula? Não. Essa não. Essa é da... Não, essa daqui, ó. Vygotsky defendeu com veemência. Então, mas Você essa aqui. recebeu errado, então. Eu tô com essa aqui. Oi? Olha essa, deixa eu ver. A segunda começa por viagem. A segunda aí também tá com bigode. Aí a primeira fala sobre Libânio. Essa aqui a gente não fez chamar para caramba. Eu acho que sim, porque eu fiquei. Não, tem aqui, vamos aí. Eles rodaram. Foi no dia 2. Essa foi? Foi. Foi, cara. Aqui, ó. 1977, de Isso. Ah, até ali, ó. Foi da aula passada. Ela rodou as duas. Pessoal que está no grupo aí. Aqui a folha está correta. A Adriana Bela falando. Pessoal que recebeu o link está correto aí. Show, maneiro. Tranquilo. Maneiro. Pessoal aqui que a gente está refazendo aqui. Só alguns minutos. Que... Vamos receber aqui. Já. Acerta? Oi? Ah, Tá. você chegou depois. Começa Vygotsky, 1977. Todo mundo achou? Você achou? Você pegou a aula Isso. passada? Vamos fazer toda, né? Bacana. Então vou dar um tempinho para a galera fazer. Você tem? Tem. Olá, amigos! Voltamos então, né? Deu aqueles 2 minutinhos do stop. Avançamos. Vamos lá para a questão número 1. Amigos, questão número 1. Vygotsky, em 1977, defendeu com veemência a educação escolar e as mediações por meio delas, realizadas como meio para a promoção da aprendizagem e das funções psicológicas superiores. Anderson, o que é uma função psicológica superior? Gente, função psicológica superior, coloca aí, ó, é toda aquela que é voluntária. E Anderson, ferrou, eu não sei o que é voluntário. Voluntário é tudo aquilo que você faz com vontade. Por exemplo, vem um médico, te dá uma porradinha na perna, tua perna faz assim no impulso. Isso não, você não fez voluntariamente. Piscar o olho, não é voluntário. Beleza? Agora, se você... Questão da linguagem, da fala. Ah, Anderson, tem gente que fala sem pensar. Isso é uma forma de dizer. Você fala pensado, correto? Então, é a relação que você tem, legal? Então, ó, a aprendizagem é a fonte propulsora do desenvolvimento e o bom ensino é aquele que se adianta, ou seja, é dirigido às funções psicológicas em vias de se desenvolverem. Assinale a alternativa que condiz com a afirmativa do autor. Resposta, letra D de delta. Ó. Vamos ler ela. Aqui, ó. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o real desenvolvimento
representado pela criança que consegue fazer de forma independente e o nível de desenvolvimento potencial. Então, te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. É exatamente o quê? A distância, né? É aquele momento que eu até expliquei do pêndulo, né? Então, da oscilação é a letra D. Galera, repara, o que ele faz aí? Ele só cria outras formas de dizer. Ele não fica naquela coisa de... né, usa outros termos. Só isso, tá? Mas é como eu falei com vocês. Ok? Beleza? Questão 2. Em relação aos fatores importantes da teoria de Vygotsky, relacionando uma coluna com a sequência. Beleza? Vamos relacionar aí a coluna com a sequência para saber o que é em relação à outra, né? Então vamos lá. Universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. Gente, se eu estou falando de um universo de significações e que vai construir a interpretação de um mundo real, eu estou falando exatamente do quê? De uma cultura, né? Que é isso. É o acúmulo de conhecimentos da humanidade, ou o que é praticado por um grupo social, correto? É definido como cultura. Envolve um componente interno e outro externo, interpessoal, e se torna intrapessoal. O que é interpessoal e intrapessoal? Interpessoal é entre pessoas. Intrapessoal é quando você exatamente absorve aquilo. Então estamos falando do processo de interiorização, letra D. Beleza? Automaticamente você já matou a charada. Resposta letra B de Brasil. Brasil. Beleza, beleza, beleza. Pode? Pô, galera vai passar essa prova. Amém? Amém. Isso aí, rapaz. Vamos de trem. Te falar, o pessoal fica falando, pô, Anderson, caraca, tô cheio de problema, por isso que eu não vou passar. Pelo contrário, meu amigo, meu aluno que passa em prova é o aluno que é cheio de problema. Quem não tem problema não passa em prova. Então eu já falo logo, conselho do professor, se tu não tem problema, arruma problema para tu passar em prova. Arruma problema, entendeu? Arruma uma gravidez, faz uma dívida, dá um calote a alguém, entendeu? Pega o dinheiro com a agiota, arruma um problema, porque aluno que passa em concurso público é aluno que tem problema. O que faz a gente passar na prova não é ter ou não ter problema, é como a gente se porta perante aos problemas que acontecem na nossa vida. Ok? Então, como você se porta diante dos problemas que acontecem na tua vida é o que vai fazer você ser vencedor ou perdedor, tá? Porque só é perdedor aquele que desiste, aquele que encontra o problema e fala, não, ó, esse problema é intransponível, não vou conseguir, não existe problema intransponível, meu amigo, beleza? Persistência. Errei a questão, calma, isso aí foi feito para errar, não foi feito para tu acertar, pô. Entendeu? Então, ó, vamos massificar em cima disso que a gente vai avançar. Legal? Questão número 3. Ainda no que se refere à obra de Vygotsky, a formação social da mente, analise os itens a seguir. Contar 1, 2, 3. Gente, olha só. Vamos lá. Contar uma coisa para vocês. Anderson, existem técnicas para fazer questão? Sim. Eu vou ensinar algumas técnicas de leitura e fazer questões. Claro, eu não vou fazer igual aqueles caras que fazem na internet para ganhar dinheiro, dizendo assim, olha, dá para o cara passar no concurso só com macete. Claro que não, tem que estudar. Mas os macetes e as dicas, elas vão te dar aquele upgrade, né? Vão te dar aquela condição ali a mais de você numa dúvida ou numa situação de você ter que chutar,
você acabar, né, matando. Nesse caso, desse macete que eu vou te dar, já foi contado, né? A gente faz essa contagem. De cada 3 situações, tá, que acontecem, pelo menos uma acontece aí. Isso que eu vou te falar. Então, tipo assim, tu vai fazer a contagem, vai ler a questão, não souber, tu vai empregar o macete, porque tu vai jogar nos 33,33333%, né? Claro, melhor do que tu jogar aleatoriamente. Como assim? Questão que envolve item 1, 2, 3, 4, que seja. Você vai na resposta A, B, C, D, E, se tiver, né? E vai contar quantas vezes o item 1 aparece, o item 2 aparece, o item 3 aparece. Aí tu vai vir aqui, ó, vamos lá. Questão número... Item 1, vamos lá, item 1. O item 1, ele aparece na letra A, na letra B e na letra... Não, desculpa. Isso, na letra A e na letra E, correto? Então ele aparece 2 vezes, o item 1, beleza? O item 2, olha lá, ele aparece na letra B, na letra D e na letra E. Então o item 2 aparece o quê? 3 vezes. O item 3, ele aparece na letra C, D e E. Então o item 3 aparece o quê? 3 vezes. O que tu vai fazer? Quer dizer que a batata é sempre assim? Não. De cada 3 questões, tu pode fazer a contagem em prova, mas tu pega uma prova inteira e tu vai ver. De cada 3 questões, pelo menos uma delas é assim. Beleza? O que tu vai fazer? Fez a contagem? Fez. Tu vai olhar com mais amor. E amor tem que ter coração, gente. Olha o coração. Você vai olhar com mais amor para aquelas que mais se repetiram. Vai ler. Porra, tu acha que é o 1? Pode até ser, não quer dizer que não seja. Afinal de contas, é 60,666%. Mas, porra, vai olhar com mais amor. Né? Ó, não sabe? Antes, não sei. Tu vai ter que chutar. Ao invés de tu chutar aleatoriamente, fé em Deus, tu vai marcar a opção que apresentar mais repetição. Beleza? Que é o caso que acontece aí exatamente na letra D, que a resposta é a letra D. Beleza? Macete. Agora vamos entender a questão. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. 1. A estrutura do processo de decisão na criança se assemelha a adulto? Completamente errado. Gente, olha só. Não é porque a obra de Vygotsky não tem essa questão da idade que é a mesma coisa para criança e adulto. Até porque Vygotsky entende que cada um tem o quê? A sua cultura, a sua história, sua bagagem. E obviamente o adulto é diferente. Né? Vygotsky foi um dos grandes inspiradores para a obra de Paulo Freire, a qual se caracterizou muito pela questão da alfabetização de adultos. Né? 2. Os adultos tomam uma decisão preliminar internamente. Claro, né? Até porque você há de concordar comigo que eles têm ali aquela estrutura cognitiva mais formada. Quando entra em choque, né? Também aquela coisa toda em relação à zona de desenvolvimento. Ó, movimentos da criança são repletos de atos motores, hesitantes e difusos que interrompem, recomeçam sucessivamente. Claro, quem trabalha com criança sabe o que eu estou falando. Isso é um fator que nós teremos. Resposta, letra D de dado. Beleza? Tranquilo, galera? Fluiu? Fluiu, né? Bem colocado, bem maneiro, né? Outra dica pra galera. Gente, o pessoal vai me agradecer com isso, hein? Ó, mas também não é pra ficar espalhando pros outros não, hein? As dicas. Gente, o que acontece? Como se faz uma prova de concurso? Tu vai fazer a sua prova, beleza? Tu vai fazer primeiro
as questões que você tem certeza. Sabe? Beleza? Aí tem aquelas que tu vai pregar, ó, você tem dúvida, tu vai marcar entre uma e a outra, aquela que tem dúvida, né? Tem aquelas que você vai encontrar outros macetes que eu vou te dar. Legal? E tem aquelas questões que, meu irmão, você está literalmente cego. O que é cego? Ah, Anderson, eu estou em dúvida entre A, B, C, D e E. Porra, ferrou. Tá cego. Tu não sabe. Isso acontece? Acontece. Isso vai te pedir que tu não passe concurso público? Claro que não. Como você dava um destino para ela até hoje? Unidune, Te, Salamé, Mingue. Como você dava um destino para ela até hoje? Ah, tenho minha letra favorita. É simpatia que eu tenho, não sei. Um anjo me falou que é a letra D. Gente, para com isso. Você vai usar agora a matemática a seu favor. Mais precisamente, a estatística, o assunto que tange frequência. O que acontece com as bancas e a IBAN é assim, meu amigo. As questões são distribuídas eletronicamente por um software, que é construído esse software em cima de frequência estatística, ok? Esse software, em termos de opção, é feito em cima de frequência estatística. Então, olha só, o cara não pode sair da prova falando assim, ó, ih, essa prova deu muito letra B, ou deu muito letra D. Ele não pode falar que deu muito uma letra só, entendeu? Não pode. Pode ter dado mais numa em português e compensar em outra, porque essa distribuição é de toda a sua prova. Moral da história, o que você vai fazer? Terminou a prova, você vai contar quantas vão dar letra A, quantas vão dar letra B, C, D e E, que a prova vai até a letra E. Beleza? A letra que deu menos, aquela que deu menos, é aquela que você vai marcar aqui. Claro, se o software distribui as respostas em cima de frequência estatística, correto? Significa dizer que aquela letra que deu menos vai ter uma frequência maior em cima das respostas que você não sabe. Isso vai fazer com que você acerte questões sem saber a porcaria da resposta. Beleza? Aquelas que você está no cego totalmente. Estou na dúvida entre a letra A, B, C, D ou E. Ok? Legal? Galera, lembre-se daquele ditado. Primeiro venciam os fortes. Época da pré-história, a força contava. Depois os mais inteligentes. O pessoal inventava as coisas. Hoje quem vence são os mais bem preparados. Não é o mundo nem do mais inteligente, nem do mais forte. Com certeza você vai encontrar várias pessoas que são inteligentes pra caramba, que não conseguem passar em concurso público. O cara é inteligente, mas não é preparado. Perfeito? Enfim, então, grave isso no teu coração, você vai usar. Beleza? Tranquilo? Galerinha, vamos fazer então a questão 4, 5, 6, né? Mesma brincadeira. Tempo para o pessoal fazer. Primeiro que terminar, dá um stop. Eu dou mais 2 minutos e corrijo com toda a mão, carinho e atenção. Que você, meu amigo, tanto merece. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera! Show de bola, delicinha, gostosinho. Vamos para mais uma. Questão número 4. No que se refere à obra de Vygotsky, a formação social da mente, analise os itens.
O outro fez a contagem, viu que dessa vez não vai bater a resposta, né? Que tem sempre a exceção, como eu falei, esse macete dessa contagem, ele corresponde estatisticamente a 1/3, tá? Das situações. Você vai empregar quando você tiver numa situação ali de não saber, beleza? Bom, questão número 1. Ao fazer uma pergunta, a criança mostra que de fato formulou um plano de ação para solucionar o problema em questão, mas que é incapaz de realizar todas as operações necessárias. Sim, tá certo. Por quê? Até porque você tem a zona proximal, né? Você tem a questão do potencial. Beleza. 2. Através de experiências repetidas, a criança aprende de forma não expressa, mentalmente, a planejar a sua atividade. Isso, claro. Gente, olha só. Se você repete a todo momento aquilo, a criança ela não vai aprender mentalmente aquilo, ela não vai compreender. Ela simplesmente vai ter uma forma mecânica de aprendizado e, obviamente, consequentemente, ela não vai expressar mentalmente como está sendo colocado. 3. A capacidade que a criança tem de controlar o comportamento de outra pessoa torna-se parte necessária da sua atividade prática. Perfeito. Também outra relação que nós temos, tá? Em relação a isso, tá tudo certo. Resposta letra E. Questão número 5. Em um debate sobre relações entre processos de aprendizagem e desenvolvimento, foi defendida, entre outras, a seguinte posição: é necessário esperar a criança apresentar um nível de desenvolvimento participar para começar a educação escolar. OBS. Meus amigos, para Vygotsky, o desenvolvimento precede a aprendizagem? Não. Para Vygotsky, como nós vimos, desenvolvimento e aprendizagem caminham o quê? Juntos. O que é isso que você acabou de ler no enunciado? Que o desenvolvimento tem que vir antes, correto? Então, obviamente, essa afirmativa ela vai estar errada. Beleza? Raciocinou comigo? Então, ó, automaticamente você já elimina algumas aí, elimina a A, a D e a E. Vai ficar entre a B e a C. Não seria o mais produtivo, pois não existe relação entre o processo de aprendizagem escolar e desenvolvimento. Gente, olha só, preste atenção. Letra B está errada. A resposta, inclusive, vou te falar logo, é letra C. Estou explicando por que é. Letra C de coração. Tá? De coração. A pessoa quer falar outra coisa, né? De coração. Ó, também é C disso aí que você imaginou. Mas esse cara de coração, tá? Então, olha só. Por que a letra B? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque o desenvolvimento não precede a aprendizagem, porque para Vygotsky quer caminhar junto, que um não tem relação com o outro. A letra B está falando que eles não têm relação. Pô, tá errado. Eles têm relação. Tanto que são indissociáveis para Vygotsky. Por isso que descarta a letra B. Letra C não seria o mais produtivo, pois a exposição de novas aprendizagens pode funcionar como fator construtivo do desenvolvimento. Claro. Resposta letra C de coração. Ah, olha o coração. Olha o coração. Questão número 6. Sobre teoria do desenvolvimento. Vygotsky, não é possível afirmar que. Então, um cara que não viu o não já errou a resposta. Ficou rodando igual barata tonta, achando uma porção verdadeira. Beleza? Vou te dar a resposta e a gente vai falar por que ela está errada. Resposta letra E. Ok? Beleza? Agora, por que a letra E? Aí que a cobra vai fumar, quer ver?
Ainda sobre os processos de reconstrução interna de uma operação externa, temos o conceito por Vygotsky de desenvolvimento potencial. Não, gente. Ele está falando sobre reconstrução interna de uma operação externa. Ele está falando sobre o quê? Anota aí, ó. Interiorização. É o conceito de interiorização. Ou seja, que é exatamente você interiorizar algo, né? Algo que você, pela interação social, você, né, no caso não é similar, né? É interiorizar aquela situação. Portanto, não é o conceito de zona de desenvolvimento potencial. Portanto, a resposta errada é a letra E. Beleza, galera? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Daqui a pouco tem mais dica, tem macete, né? Vamos fazer aqui mais de 3 em 3 e ao corrigir essa daí, eu dou as dicas e macetes aí pra galera, beleza? Vamos fazer a 7, a 8, a 9, mesma brincadeira do stop. Deu um stop, mais 2 minutinhos e eu corrijo, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá então, né? Gente, olha só. Calma, né? Calma. É difícil, não é fácil, mas vamos vencer isso aí. Quer ver? Como eu já expliquei pra vocês, estou falando toda hora igual uma maritaca, né? Repetindo a mesma coisa. Porque cai muito. E como cai? Ele vai trocar palavras para falar a mesma coisa que eu vou repetir agora. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem caminham junto. Anderson, o que isso tem a ver? Vamos lá. Ele está falando sobre a teoria de Vygotsky, lá, sobre a questão do materialismo dialético, que é isso que eu estou explicando para vocês. Né? Considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana, processo de apropriação do homem, da experiência histórica e cultural. Então, ó, qual alternativa não corresponde, ou seja, está errada, não corresponde ao pensamento de Vygotsky? Resposta, vou te dar, você vai me falar por quê. Letra C. Tá. O que está dizendo a letra C de coração? Tá? Terá sucesso a criança que tiver algumas qualidades e aptidões básicas, que implicarão na qualidade de interesse ou mesmo maturidade para aprender. Atenção, gente. Vamos lá. O que é maturidade para aprender? Significa dizer que o cara tem que se desenvolver para poder aprender, correto? Ou seja, ele tem que se maturar para desenvolver, não é isso? Sim ou não? Então, obviamente, isso é pensamento de Vygotsky? Claro que não, é de Piaget. Então, por isso que está errado. Galera, olha só. Anderson, eu não vi isso na hora de fazer a questão. Normal. O cara que fez isso, o cara que elaborou a questão, ele fez de sacanagem mesmo para isso. Anderson, como é que tu sabe tudo isso? Como é que o cara fez? Como é que esses macetes? Como muitos já sabem da minha história, eu já fiz parte de banca organizadora. Eu já estive do lado de lá. Inclusive eu tenho amigos meus que trabalharam comigo, que são donos de banca, inclusive. Né? Organizadoras, estão no meu Facebook, tudo. Você conhece lá algumas. Aí o que acontece? Já fiz parte de algumas organizadoras. Desde jovem, inclusive, a minha orientadora era presidente de uma banca da UFRJ, que hoje nem organiza mais quase nada, que é o NCE. Foi dali em diante que eu comecei a entrar em banca de concurso e fui para outras coisas. Mas aí o que acontece? É o que eu costumo dizer para a galera. Eu já fiz parte
do lado negro da força. Hoje eu sou um cavaleiro Jedi e estou do lado de vocês. Ou seja, fiz parte do lado de lá. Então, o que acontece? O que é muito utilizado? E, obviamente, nessa questão demonstra isso, assim como quase todas. Pô, a língua portuguesa é um idioma riquíssimo em verbete. O inglês não chega nem próximo da língua portuguesa, enfim. Não chegou próximo. Então, o que o cara faz? O cara vai utilizar sinônimos. Sinônimos. Então, na verdade, você tem que interpretar a questão. Porque a explicação é igual uma maritaca. Toda hora eu vou repetir a mesma coisa, quer ver? O desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos. É isso que ele está dizendo nessa opção. Se você ler com calma, baixar a tua adrenalina e ler, e falar assim, ó, aqui ó, tá lá. Ele está falando o que aí? Ele está falando que a criança que vai ter sucesso é a criança que vai se maturar para aprender. Ou seja, vai ter que ficar maduro para aprender. O que é isso? Desenvolver para poder aprender. Não, Vygotsky, aprendizagem, conhecimento, tu sabe de cor também, que eu te expliquei, vou caminhar o quê? Juntos. A diferença de vocês que vão passar essa prova desse concurso, para aqueles que não vão passar, é que de tanta gente fazer questões, você vai conseguir enxergar essas sacanagens que o pessoal coloca nas questões para tentar desviar, desvirtuar, e o seu concorrente não, porque ele não vai entender o sinônimo de que é colocado. Por isso que é importante fazer questões, por isso que é importante praticar, exatamente para quê? Para que a gente entenda os sinônimos de como ele pode colocar o que a explicação já foi dada. Entendeu? Que ele vai brincar com isso. Ele pode falar com, língua portuguesa. Língua portuguesa, praticamente qualquer palavra tu pode botar em qualquer palavra, em qualquer sentido. Porque o sentido da oração tu pode inverter todinho, de acordo com o que você está colocando. Cara, os caras brincam com isso. Entendeu? Tira uma palavra de contexto, o famoso tirar de contexto, né? A língua portuguesa é riquíssima, permite isso. Tá? Então são características que a gente está observando aí nessa questão, legal? Bom, questão 8, vamos lá. Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético, que é a teoria de Vygotsky que a gente acabou de explicar, considera, botou o mesmo enunciado, aí vem, só que a pergunta é diferente. A alternativa que não corresponde aos estudos de Vygotsky, qual é? Ou seja, não é estudo de Vygotsky. Não é. B. Vamos entender por que é a B. Só dar o gabarito vai ficar muito fácil, né? B. Vamos lá. Os processos de ensino só podem se realizar na medida de que a criança estiver pronta. Pô, o que é isso? Pronta. Pronta é questão de desenvolvimento, pô. Tá vendo? Cara, impressionante. Tu vai fazer uma porrada de questão que tu vai praticar em casa, porque não é bom porque tu vai passar nessa prova, tu vai seguir a orientação do professor Anderson Dionísio. Cara, tu vai ver uma porrada de questão, que ele só vai mudar a palavra, assim, vai usar outro sinônimo e vai toda hora falar a mesma bosta. Que bosta? Que o desenvolvimento caminha junto com a aprendizagem. E, toda hora a mesma coisa. Entendeu? Mas ele vai brincar, e na prova também ele vai brincar. Tanto na parte específica para séries iniciais, específica para o pessoal de orientação também, pedagogo. Cara, ele vai tentar sacanear. É a única forma dele tentar te sacanear. Beleza? Tranquilo? Pô, galera, tem aluno que, gabarita a prova minha. Chega a ser bonito, dá até vontade de chorar. Entendeu? Cara fera, eu pego a prova e falo assim, às vezes eu na distração, fazendo a prova, eu erro e meu aluno acerta. Aí depois que ele me chama a atenção, eu falo, caraca, realmente aqui, ó, tá certo, eu tô errado aqui. Porra, maneiro pra cacete. Porra, eu choro, mano. Eu choro. Aí meu aluno ainda fala, pô, Anderson, mas tu me explicou isso aqui assim. Eu falei, caraca, realmente, na hora eu não vi, até porque eu tô com problema de visão, cara, recente, então eu tô meio, às vezes eu vejo os troços meio embaralhados. Ele, pô, não, tu tá certo, realmente, não é essa aqui não, é essa. Caraca, porra, maneiro pra caralho, porque o cara entendeu, pô, a parada, não é? Se analisar, a mesma resposta entendeu, só mudou as palavras. Exatamente, Adriano, é isso que eu tô falando.
E a tua prova, que tu vai fazer lá em Japeri, a tua prova é a mesma coisa, só vai mudar as palavras. Entendeu? Meu aluno, quando vai para a prova, ele já vai sabendo como é que é a prova. Ele vai sentar lá, não sei se você já estudou comigo já em algum concurso e fez para São João. Pô, não foi exatamente aquilo, só mudou as palavras, ele só vai criar outras palavras. Tu vai sentar lá e vai falar assim, caraca, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só isso. Se tu prestar atenção nas palavras, nos sinônimos e tal, na tentativa de sacanagem que o cara criar, porra, tu vai arrebentar. Questão 9, vamos lá. Contribuição de Vygotsky é essencial para a compreensão do desenvolvimento humano. Sobre suas teorias, está incorreta a alternativa. Porra, essa número 9, eu achei, porque é uma questão com alternativas longas. Então, realmente, como qualquer prova de concurso, cansa na leitura. Mas, porra, resposta eu achei simples, relativamente simples. Letra B. Vou te falar por que a letra B. Vamos ler a letra B, que é a letra incorreta, né? Tu quer o incorreto, não é isso? Aqui, ó. Ele afirma a possibilidade de produção de conhecimento de forma espontânea. Porra, espontânea é de dentro para fora, não é de fora para dentro, Vygotsky. E isolada de interação. Gente, o que mais foi dito aqui é mediação, interação, etc. Essa eu achei, realmente, dessas que eu passei até agora, a mais simples. Legal? Dica pra galera, macete pra galera e intervalinho que eu vou dar pro pessoal, beleza? Poder esticar a perna. Vamos lá. Meus amigos, essa dica e esse macete que eu vou te dar, atenção, você vai usar para conhecimentos pedagógicos, você vai usar para leis educacionais, você vai usar para administração pública. Isso mesmo. Você só não vai usar para a língua portuguesa e raciocínio lógico. Isso mesmo, tá? Beleza? Então, ó, isso aqui é o específico, o famoso específico, né? Legal? Tá? Então, ó, como é que funciona isso? Meus amigos, essas áreas são humanas. E como a ciência humana, de uma forma geral, é uma ciência inexata. Diferente do raciocínio lógico, que é uma ciência exata. Por quê? Porque tem precisão. Então, com base na falta de precisão, porque é inexato, correto? Que essas disciplinas têm, surge a dica do tio Anderson. E qual é a dica? Para essas disciplinas, eu não posso afirmar, negar e nem totalizar. Então tem expressões, cara, que caso caia na tua prova, tu vai acender um sinal amarelo. Beleza? Vai falar assim, porra, mano, será que essa alternativa tá errada? Será que... só vai marcar se tu tiver certeza mesmo. Falar assim, porra, cara, não tenho convicção total, tá certo. Expressões tipo, ó, afirmar, negar e totalizar, quer ver, ó? Sempre, nunca, jamais, desprezível, insignificante, todos, beleza? Ou seja, aí botar a lista fica complicado, porque aí cai naquela contradição que eu acabei de falar. A língua portuguesa é riquíssima em sinônimos. Então ele pode pegar sinônimos e colocar num contexto que afirme, negue ou totalize. Entendeu? A alternativa está afirmando com convicção. É assim sempre. Está negando. Está negando. Só aquilo ali mesmo. Só. Olha lá. Só. Apenas. Aqui. Apenas. Ou totalizando. Olha lá. Todos. Por exemplo.
tudo, meu irmão, a alternativa tende a estar errada. Por quê? Claro, gente, olha a lógica, vem pela lógica, tudo que eu falar aqui tem lógica. Olha a lógica, não são ciências inexatas? Então não tem precisão. Então nesse caso aqui, toda a regra terá exceção, que é o que acontece em leis, que são administração pública, é o que acontece em leis educacionais, que são leis também, é o que acontece com conhecimentos pedagógicos, que são relações humanas, ok? Então toda a regra haverá exceção. Então dificilmente eu não posso afirmar, negar e totalizar. Eu tenho que generalizar, tipo, na maior parte dos casos, geralmente, normalmente, existe forte probabilidade para isso. Aí sim, está mais de acordo. Entendeu? Agora, tudo, sempre, apenas, porra, meu irmão, tu vai marcar só se você tiver plena convicção. Tipo assim, pô, não, cara, isso aqui eu tenho certeza, mas tu vai acender o sinal amarelo, vai falar assim, pô, meu irmão, atenção, né? Anderson, não sei, não sabe, vai ter que chutar, concorda comigo? Se é a alternativa correta, tu descarta aquela alternativa. Se ele está procurando uma questão com a alternativa incorreta, meu amigo, pode comemorar, provavelmente você acertou mais uma questão sem saber. É ela, beleza? Fé em Deus, marca ali ela. Entendeu? Mas antes eu não entendi a pergunta, só entendi que ela está afirmando e negando totalizando. E eu quero a alternativa errada, incorreta. É fé em Deus, marca ela, você acertou mais uma questão. Beleza? Tranquilo? São situações que você vai utilizar em prova. Galera, curso preparatório não é só para mostrar o conteúdo, é para preparar o candidato para passar na prova, correto? Até porque o conteúdo tem todo escrito, né, na internet. O conteúdo é de menos. O que acontece? Tu tem que ter a consciência que o cara que é classificado para o cara que não é classificado, a diferença é de 1 ponto. 1 ponto. Ou seja, o cara que se classificou e está lá trabalhando, ele não é muito diferente do cara que não se classificou, não. Entendeu? Não tem abismo de diferença, não. É 1 ponto. Tá? Concurso que você vai fazer, você vai ter aí 50 pessoas, 30, 40 pessoas empatadas contigo no mesmo ponto. Então qualquer detalhe é de grande importância. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Tenho convicção, mas não tenho provas, como já disseram por aí, né? Não entendi. Não tem prova? Não tem como assim? Prova de concurso? É só ir no PCI concurso. Ou provas no sentido de metafórico da palavra, né? Provavelmente, né? Sim. Então, ó, se baseia nisso aí, que vai por mim, que vai na boa, porque tu vai na experiência e vai ser aprovado. Legal? Galera, 15 minutinhos de intervalo, o pessoal poder esticar a perna aqui, né? Ir no banheirinho. Depois a gente volta com todo amor, carinho e atenção que você merece. Legal, galera. Voltamos então, né? Vamos ler aqui algumas perguntas aqui. Luciene Vieira, sua mente quase sempre está errada. Usando só não está isso. Por quê? Porque está totalizando, né? Então quando você totaliza algo, normalmente está errado, né? Característica que você tem aí. Temos inúmeros macetes, outras dicas. A gente vai falar aí muitas outras coisas, tá? E vai por mim. A banca sempre dá mole, tá? Sempre dá mole, tá? Porque o volume de questões que é entregado, que é entregue, né? É muito maior do que o que cai em prova. Depois eu explico como é que funciona para a galera entender um pouco mais, tá? Beleza. Todo mundo tá me ouvindo, tá me vendo? Hein? O pessoal aí de casa aí tá me vendo, tá me ouvindo perfeitamente. Pode dar sequência? Então vamos que vamos. Bom, vamos fazer então a questão 10, 11, 12. Mesma brincadeira. Fez, deu stop, dou 2 minutos e corrijo. Olha, continua.
Nossa, jovem aqui nessa foto. Não. Eu tinha cabelo. Cabelo bonito. Gente, você tá com quantos anos? Bem. Ainda era Nem magrinha. abri a foto pra ver. Era magrinha, legal. Ainda não tinha o que? Marca de expressão. Percebe? Obrigada. Ele vai consertar aí o horário, tá, meninas? Amanhã é de 9 até meio-dia? Não, nem meio-dia. Eu já aumentou uma horinha, de 9 a 1. Ele vai voltar no grupo. Então a gente almoça em casa. Já faz um ano. Mas agora que tem micro-ondas, vocês não vão trazer comida. Agora vocês vão trazer comida sim. Eu, hein? Tem que usar. Trazer aquela lasanha. Agora vocês são obrigados a fazer. Gente, eu vou comprar lasanha amanhã. Porque se vocês não Vai trouxerem. fazer coisa pra gente? Não, a gente comprar no mercado, trazer. Eu não vou mais aquela lasanha. Ah, você ótimo. não conhece a pessoa. Não, ela vai fazer. Todo mundo acerta. Eu vou Mulher, se tivesse. Isso. Sobre o construtivismo, o socioteracionismo e o cruzamento entre eles, Morales faz as seguintes afirmativas. 1. Na teoria socioteracionista de Vygotsky, um princípio básico a ser considerado é o de que a aprendizagem propulsiona o desenvolvimento. A sua teoria dá ênfase às relações interativas e aos processos de mediação que vão resultar na aprendizagem, além do processo dinâmico entre os sujeitos. Galera, olha só que coisa interessante. Mano. O gabarito, olha só que coisa. Ele apontou esse número 1 como correto, mas ele está incorreto. Incorreto. Olha lá, a aprendizagem propulsiona. Não, desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos. Então, item 1, incorreto. 2, pode-se considerar em síntese que para Piaget a ação do indivíduo não é fundamental ao desenvolvimento e que os esquemas orgânicos de estruturação de suas ações são aplicados à realidade e se organizam. Nem todo comportamento é humano e, portanto, pautado em ações do indivíduo. Absurdamente errado. Por quê? Porque, obviamente, comportamento é uma relação humana. Quem está colocando aí está dizendo que não é. Beleza? E, no caso, os esquemas orgânicos que ele está colocando aí são também relações humanas que você tem. Portanto, está incorreto, letra D de dedão. As duas estão erradas. Beleza? Tranquilo? Questão número 11. Analise a assertativa e assinale a alternativa correta. Para Piaget, a função simbólica consiste na capacidade que a criança adquire de diferenciar significantes e significados. Tá certo? O que é a função simbólica? É exatamente isso. É quando a criança atribui significados e significantes daquela relação que está sendo colocada ali. Perfeito? Sentido naquilo. É isso que ele quer dizer. 2. Ao jogar simbolicamente ou imaginar e imitar, a criança cria o mundo
em que não existem sanções, coações, normas e regras provenientes do mundo adulto, o que possibilita ela transformar a realidade com o objetivo de atender suas necessidades e desejos. Tá certo, não é? Quer dizer, da mesma forma que ela copia o mundo adulto, mas ela não vai copiar quais sanções, quais regras, né? Exatamente, a parte chata, como minha colega está falando, por isso o item 2 está correto. 3. A criança torna-se capaz de representar um significado, que é um objeto, um acontecimento, através de um significante diferenciado e apropriado para essa representação. Claro, para a realidade dela, né, para aquela característica ali dela, está certíssimo. Item 3, resposta letra A. D de leão. Questão número 12. Como podemos definir o processo de equilibração na teoria piagetiana? Bom, como nós vimos, né, para Piaget, a relação de aprender dói. Por quê? Porque você entra em conflito com as suas estruturas cognitivas, né, pré-existentes. E, obviamente, você vai entrar num desequilíbrio e vai buscar uma relação de equilibração. Tá? E, como está sendo colocado aí, resposta da 12, letra A de amor. Olha lá. Mecanismo de observação, mecanismo de organização de estruturas cognitivas, que visa levar o indivíduo de uma forma de adaptação à realidade, obrigando o indivíduo a resolver o quê? Conflitos cognitivos constantes, tá vendo? É o que eu falo sobre a questão do conflito, a relação do desequilíbrio e da equilibração, né? Para aprender, o aprendizado para Piaget é o quê? Dói. Por quê? Porque tu entra em conflito. Não, conflito interno, né? Então, resposta letra A de amor, legal? Vamos fazer mais 3. 13, 14, 15. Tempinho pra galera. O pessoal dá o stop. Dou mais 2 minutinhos e a gente dá sequência. Vamos lá. Tempo urge. Vamos lá. Meus amigos, questão 13. 13. Jean Piaget desenvolveu estudos psicogenéticos com o objetivo de compreender como o ser humano conhece o mundo e descobrir quais seriam os mecanismos cognitivos utilizados pelo homem para conhecer esse mundo. A teoria piagetiana preocupa-se em conhecer a gênese e a evolução do conhecimento humano e, diante desse objetivo, procura identificar quais são os mecanismos utilizados pela criança para conhecer o mundo. Piaget afirma que há diferença qualitativa entre a lógica infantil e a lógica do adulto, pois processo de construção da cognição humana se tornam complexos. Com o passar do tempo de suas pesquisas, Piaget elabora algumas categorias para compreender o processo de desenvolvimento humano, sendo uma categoria fundamental, gente, com base na relação de Piaget, letra E, equilibração, que é o que tem de acordo com Piaget. Por eliminação você mataria. Resposta é letra E. Ok? 14. Segundo a teoria de Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mental para abordar a realidade. Nesse sentido, o que está errado? Eu quero o VAP. O que está errado? Letra A. A teoria de Piaget é uma teoria de aprendizagem. Ok? Sim. E não uma teoria de desenvolvimento mental? Não, está errado. Letra A de amor. Gente, Piaget, o que ele fala? Sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo. O que significa cógnito? Mente. Então a gente está falando sobre o quê? Desenvolvimento mental. Sim. Ok? E ele está dizendo aí que não. Portanto,
A alternativa errada é a letra A de amor, ok? 15. Sobre a psicologia, genética e educação, assinale de Piaget, né? Ele quer saber de Piaget agora. Considera a alternativa incorreta. Aqui está errada. Vamos lá. Letra A. Psicologia de Piaget foi elaborada tendo em vista a construção da epistemologia, o termo genético, que adjetiva tanto sua psicologia quanto a sua epistemologia, não diz respeito à transmissão de caracteres hereditários. Ou seja, ele não diz respeito. Tá certo? A conotação que possui no campo biológico, genético. Então, tá certo. Ele fala sobre a questão da conotação, exatamente relacionada a isso. Letra A, corretíssima. Não é para marcar. B. Métodos piagetianos de investigação diferem daqueles que eram e ainda são usualmente empregados por correntes de pesquisadores. Ao invés de medir, medir tem a ver com o inatismo, né? A capacidade intelectual das crianças, por testes padronizados, muito comum na psicologia, Piaget recorreu a um procedimento que ficou conhecido como abordagem clínica, uma entrevista livre em que o pesquisador busca averiguar os fundamentos e processos relativos à capacidade cognitiva de seus sujeitos experimentais. Tá certo? A letra B também. Letra C. Piaget considerou que o processo de conhecer tem início com o desequilíbrio, ó, o que eu expliquei, estabelecido em sujeito e objeto. Porém, suas pesquisas não contemplaram os fatores motivacionais da natureza emocional e afetiva. Por quê? Quem normalmente trabalha com isso foi o Valon, né? Emocional, te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho, né? Enfim, característica que você tem, portanto, não é a letra C, que a letra C também está correta. Beleza? Tranquilo? Letra D. Ela que é o gabarito, até porque só sobrou ela. Beleza? E vamos entender por que é ela. Ok? Vamos lá. Quando falamos em método piagetiano, estamos nos referindo a uma estratégia de trabalho pedagógico e não a uma abordagem de pesquisa. Se quisermos buscar alguma analogia nesse terreno, entretanto, não será difícil perceber que os procedimentos de pesquisa piagetiana, bom, primeira coisa, ele já entra em contradição dentro da própria questão. Ele fala que não é uma abordagem de pesquisa, e aí ele já fala na própria questão que são procedimentos de pesquisa piagetiana. Mas tudo bem, você não viu só isso. Vamos continuar. Inspiram atitudes em sala de aula, uma pedagogia tecnicista, ou seja, Piaget, ele se baseia numa questão tecnicismo, gente, ele se baseia intimamente no comportamentalismo, não é? Porque é a questão da extensão da fábrica. Logo, não pode ser Piaget. Piaget já tem a ver com uma renovadora progressivista, inclusive, né? A título de dizeres. Portanto, a 15 é a letra B de Belo. Ok? Beleza? Maneiro, né? Bom, bacana. Vamos fazer então agora a questão 16, 17, 18, 19, 20. Liquidar aí. Vamos que vamos, galera. Beleza? Show de bola. Isso. Meu colega ali já tinha colocado stop, né? Pronto, já deu 2 minutinhos já com stop. Vamos que vamos. Meus amigos, vamos lá corrigir isso aqui, fechar essa questão aqui em chave de bronze. Vamos lá. Questão 16. Para Piaget, reunir objetos em uma classe consiste em uma classificação. Né? Então está falando de uma classificação. Essa ação, que é interiorizada e se constitui a essência do conhecimento, é o que nós chamamos de uma operação. Letra B de Brasil.
Questão 17. Piaget compreende o desenvolvimento cognitivo como algo que contém uma dinamicidade. A inteligência existe na ação, modifica-se numa sucessão de estágios que compreendem uma gênese, uma estrutura e mudança destas. E em relação às estruturas, em evolução intelectual e cognitiva da criança, de todo o desenvolvimento mental, deve-se considerar, na perspectiva de Piaget, a existência de fatores que colaboram para esse processo. Que fatores são esses? Bom, resposta é a letra C. Maturação biológica. O que é isso? É exatamente a relação do desenvolvimento, a maturação biológica, né? Que depende do exercício da experiência adquirida e ainda da vida social. Resposta à letra C de coração. Questão 18. Piaget afirma que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal que é necessário para antecipar hipoteticamente resultados próprios do plano mental. De acordo com o pensamento de Jean Piaget, o desenvolvimento formal vai ocorrer com que idade? Letra D, 11 a 12 anos por volta, né? Porque tem alguns autores que falam 11, 12 anos. Letra D, de dedão. Questão 19. 2 estágios do desenvolvimento de Piaget. É o início da construção lógica. Construção lógica, ou seja, aquela coisa ali do 1 mais 1 é igual a 2. Isso é a capacidade da criança estabelecer relação que permita a coordenação do ponto de vista diferente. Essa descrição é o quê? Operatório concreto. Letra D. Por quê? Porque estamos falando da lógica. 1 mais 1 igual a 2. Ponto. Lógico. Concreto. Não é abstrato. Né? Questão 20. Questão também que a gente mata em sensibilidade. Quer ver? De acordo com as fases do desenvolvimento infantil de Piaget, no estágio do desenvolvimento infantil, de operações concretas, as crianças ficam menos egocêntricas. Então, passou da fase egocêntrica, né? As crianças ficam menos egocêntricas, porque está na fase concreta. Então, elas vão se interessar por que tipo de brincadeira? Bom, então vamos lá. Fase concreta é a criança, normalmente, que tem de 7 a 11, 12 anos, correto? Das brincadeiras que você tem para essa galera, normalmente são brincadeiras o quê? Jogos de competição, né? Você vê que normalmente a molecada vibra muito em videogame, inclusive, porque videogame tem a ver com competição, concorrência, né? Quebra a cabeça nem pensar porque exige atenção. Desenhar e colorir normalmente é fase anterior, né? Correto? Fase anterior que, obviamente, ele vai pintar, né? E brincadeiras simbólicas que seriam mais questões ligadas a teatro, brincadeira, já tem mais a ver com outra coisa, né? Mais de abstração, né? Imaginação, então já seria mais uma outra questão. Normalmente, então, são jogos de competitivos, letra C de coração. Galera, cantar até 5 para o pessoal fazer o print maneiro. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Meus amigos, o que eu vou fazer agora? Dúvidas, perguntas, colocações? Eu vou aguardar aqui, né? Tá no nosso horário ainda. Vou aguardar aqui uns 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos. Você que tiver qualquer dúvida aí que está assistindo em casa, pode mandar o chat, que eu vou tirar suas dúvidas e até dúvidas, perguntas, colocações, para que a gente aproveite esses 20 minutos finais. Caso não tenha mais dúvida, esteja tudo certo, Beijo do professor Anderson. O mesmo acontece para a galera que está presencial. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro, com todo amor, carinho e atenção que vocês
tanto merecem, beleza? Tranquilo? Todos são sobreviventes, sobreviveram, beleza? Dia cheio, pesado, mas estamos aí, vamos que vamos, legal? Tchau, galera, e qualquer dúvida, o pessoal manda aí o chat aí, que eu te respondo aí com todo amor, carinho e atenção aí, esse tempinho aí que tá restante, ok?